Olá, tudo bom? Eu sou a Gisele Martinez, sou periodontista aqui do Instituto Área e vou responder hoje para vocês algumas perguntas que me fizeram sobre a minha carreira. E a primeira pergunta é exatamente para situar onde está o periodontista na odontologia. Na minha concepção, o periodontista, ele é o responsável pela reabilitação do paciente na saúde, estética e função. Esse é o grande papel do periodontista nessas três áreas. E aí vem a pergunta, e aí, qual foi o motivo que te levou a buscar então ser periodontista? E eu vou contar que essa não era a minha primeira opção. Na verdade, na faculdade, ainda no ciclo básico, quando a gente ainda não tem aquelas matérias específicas da odontologia, né, a área básica ainda, eu era apaixonada por imunologia, microbiologia, e aquilo ali tudo foi me fascinando tanto que quando chegou logo no início do ciclo profissional com as especialidades, a periodontia foi a disciplina que me fez o link de como eu podia colocar em prática todo aquele conhecimento de imunologia e microbiologia dentro do consultório com o meu paciente. E isso foi o que mais me encantou e me levou para a periodontia. Um dos desafios da periodontia é a gente conseguir mostrar a importância da periodontia para o paciente. Porque o periodonto é algo muito difícil de ser apresentado para o paciente, porque ele não consegue ver nem sentir, por exemplo, a periodontite não causa dor no paciente, então não incomoda ele. Acontece um processo inflamatório dentro de uma bolsa periodontal, que é praticamente imperceptível ali para o paciente leigo, muito difícil dele conseguir visualizar aquilo. Fazer um tratamento e não conseguir visualizar o resultado para o paciente, isso é um desafio muito grande. Então foi criando técnicas para mostrar ao paciente o que era o periodonto, o que era um processo inflamatório, o que causaria de sequelas nele, o que atrapalharia a vida dele na sua saúde, na sua função mastigatória e na parte estética. Foi desenvolvido mais pelo meu lado acadêmico. Então, durante mesmo a graduação, durante as monitorias e depois nos cursos de especialização, eu comecei a produzir material que eu pudesse tanto ensinar para os meus alunos, né, nos cursos, quanto também dentro do consultório. Não para os meus alunos, mas para os meus pacientes. Então, esse material didático foi muito importante para eles conseguirem visualizar o que era a periodontia e entender a importância disso. E não são poucos esses desafios dentro da periodontia. Tanto na parte de diagnóstico, coisas que a gente acredita que o clínico, o recém-formado, já teria um bom domínio sobre isso e que mesmo assim a gente já vê a necessidade de maior experiência sobre isso, a gente também tem na área cirúrgica. A periodontia é uma especialidade que ela tem a necessidade de ter uma introdução muito cedo na odontologia durante a graduação, normalmente no quarto, quinto semestre isso acontece, mas a periodontia também tem uma necessidade de destreza manual, que você vai conseguir executar alguns procedimentos, mas ao final do curso da graduação, mas então na clínica integrada. Só que na clínica integrada a gente também não tem ainda tanto tempo disponível para a periodontia para a gente se aprofundar nisso. Então, a necessidade da prática manual para manipulação de tecido periodontal é muitíssimo importante. E a gente não consegue ter isso durante a graduação. Então, na graduação, o nosso recém-formado ele fica limitado a um processo muito básico de raspagem supra- e subgengival, com grandes dificuldades de interpretação no diagnóstico, para conseguir diferenciar o que realmente é uma periodontite, o que são doenças e o que é uma condição do periodonto, quais são essas condições do periodonto, o que está causando, quais são os fatores que levam àquela alteração no periodonto e como corrigir essas alterações. E além dessa parte bem complicada da gente conseguir executar como clínico, também tem a parte então do manuseio do tecido periodontal, que é necessário ainda ter bastante prática em relação a isso. É tempo. Então, uma coisa é ter experiência clínica, é ver muitos casos clínicos, conseguir
diferenciar o que é doença e o que é a condição. Ficar junto com um periodontista dentro do consultório dele é um passo muito importante para o recém-formado, para ele conseguir visualizar o que realmente é periodontia. É o que não conseguiu ser visto durante a graduação. E dentro da periodontia, a gente tem diversas outras formas de tratamento, como as terapias complementares, que na graduação são passadas informações sobre laser, ozônio, mas ver, tratar, conseguir acompanhar um paciente com esse tipo de tratamento de terapia complementar, é muito difícil isso acontecer durante a graduação. Então, fazer um estágio dentro de um consultório com um periodontista vai ajudar muito a você a entender qual realmente é o dia a dia de um profissional periodontista. E pensando será que eu fiz a escolha certa naquele momento de recém-formada, com aquela grande ansiedade de me tornar especialista? Será que eu escolhi a especialidade certa? Eu escolhi uma especialidade tão certa para mim que a minha ideia inicial era começar pela periodontia e ir seguindo para a implantodontia e para a prótese. Só que a periodontia me abraçou de uma forma que eu não conseguia ter espaço para outras especialidades. A periodontia me exigiu muito o estudo, a dedicação e a quantidade de pacientes, o retorno disso na clínica, ele acontece. Então, o meu tempo ficou muito restrito à periodontia, porque cada vez mais que você vai se aprofundando naquela especialidade, você se torna mais uma referência para os pacientes e essa demanda ela aumenta, né? Tanto diretamente pelos pacientes, pelos também seus colegas que vão começar a fazer as indicações para você. Então eu fiquei muito tempo trabalhando só na periodontia, por isso eu digo com convicção que eu tenho certeza, né, que então que eu escolhi a especialidade correta para mim. Sou apaixonada pela periodontia, trabalho na periodontia em todas as áreas, ocupo a minha agenda com a periodontia, a agenda clínica, porque a demanda de pacientes em relação à necessidade de periodontia é tão grande no mercado e parece que existe até uma deficiência pela quantidade de profissionais para atender, mas é porque, na verdade, quase todos os pacientes precisam de atenção periodontal, seja ela, como eu disse, por estética, por saúde ou por função. Sendo periodontista, para mim é fácil reconhecer outro profissional de qualidade. A gente reconhece isso em uma conversa simples, de uma discussão de caso clínico. Quando o colega ele mostra para você as discussões com embasamento científico, com respaldo na ciência, com domínio do conhecimento. Isso são as formas ali que a gente acaba trabalhando bastante nos cursos para ter esse domínio sobre o conhecimento, para ter a confiança tanto numa discussão com o colega quanto a apresentação de um caso para os seus pacientes. Para se destacar em uma carreira, tem o lado geral, que é dedicação. Só se destaca quem se dedica, quem passa a madrugada, acordado, estudando, quem topa ir para qualquer lugar para conseguir ter conhecimento. Isso é importante para todas as áreas. Para a periodontia especificamente, como eu falei, é uma limitação da graduação, a demonstração real do que é a periodontia. Então, buscar o conhecimento do que realmente é o dia a dia do periodontista, sair da brincadeira que eu faço ali de hashtag periodontia não é só raspagem, porque se mantiver essa cabeça fechada achando que periodontia é só raspagem, você nunca vai ser um bom profissional. Entender, conhecer a periodontia de verdade, um grande passo é acompanhar um periodontista no seu consultório, no seu dia a dia. Eu vou propor para você uma autoavaliação, um teste para você observar
como está o seu conhecimento, a sua prática periodontal. Quando você faz o tratamento de um paciente, uma terapia de raspagem, você rechama esse paciente, faz pela segunda vez o periograma. Quando você compara o primeiro periograma antes do tratamento e o segundo periograma depois do tratamento, como você consegue dizer se esse paciente ele realmente alcançou o sucesso? Ele realmente conseguiu diminuir a quantidade de bolsas profundas que era dentro do esperado? Você sabe me dizer quais são os resultados esperados para as bolsas profundas em dentes molares? O que uma bolsa de 8 milímetros pode reduzir até quanto depois de um tratamento periodontal? Essa é uma pergunta inicial sobre o seu tratamento periodontal como clínico. A nossa segunda pergunta é, depois dessa avaliação desse paciente, se ele teve sucesso ou não, a gente vai categorizar esse paciente em 3 grupos. O que teve uma boa resposta, o que teve um processo de cicatrização, mas que ainda tem a presença de um processo inflamatório, e o paciente não responsivo. Como classificar esses 3 pacientes? E por último, nossa última pergunta para a autoavaliação das suas práticas periodontais, esse paciente não responsivo. E agora, como que eu continuo o tratamento desse paciente? Me responde aí essas 3 partes do seu tratamento e me conta um pouco sobre a sua experiência da prática periodontal.